Então, pronto, ó, essa aula está sendo gravada. Eu quero só reorganizar para a gente, quando, enfim, for assistir e tal. Vou pedir para todo mundo mutar o microfone, para não ficar vazando aqui o som. O que eu quero que vocês lembrem, tá? Vou só deixar registrado aqui para quando a gente for assistir. Então, se vocês receberam um texto, todo mundo, tivemos aí 15 minutinhos para estudar esse texto, porque a ideia nossa nesse exercício não é apresentar uma cena, a gente pode até fazer isso como resultado do que a gente vai trabalhar. A ideia é que eu pudesse perceber, dentro desses 15 minutos que vocês tiveram com o texto, qual é o processo mesmo de estudo, de trabalho de mesa, o que vocês construíram, objetivo, obstáculo, enfim, tudo que a gente vem trabalhando aqui nos nossos encontros ao vivo, mas que pode, por acaso, às vezes, no processo individual, tá aí pulando algumas coisas, ter pontos cegos, ter pontos de fragilidades, e nessa aula a gente vai tentar afinar tudo isso, tá? Então, quem quer começar? A ideia é me falar, tá, Duque? Ó, eu li o texto, esse aqui foi o objetivo, isso aqui e tal, eu vou escutar um pouquinho, quero fazer uma rodada com todo mundo, e a gente vai debater esse processo. Quem quer começar aí? Levanta a mão, fazendo favor. Bora, Pablo, começa aí. Então tá, tivemos o texto, sobre um casal, não determinei nada, me fala um pouco a sua visão, o que foi seu processo de estudo. Foi um processo assim, não foi bem profundo, né, por causa do tempo. Primeiro eu defini quem é meu personagem, né, aí tipo, essa definição também não foi uma definição rasa, eu botei assim uma pessoa que tá terminando um relacionamento, Tá. Foi muito trabalhado. Aí comecei com 3 perguntas, né? Quem é meu personagem? A segunda pergunta foi qual é o conflito, né? O que está acontecendo? Aí eu também coloquei uma discussão entre casal que está se separando. Tá. Deixa eu ver aqui. Onde está acontecendo a discussão? Eu coloquei no meu apartamento. Tá. Aí o objetivo de cena para mim foi muito difícil, porque, tipo assim, pelo menos para mim não ficou claro, né? Eu fiquei meio assim na dúvida. Eu defini 2. Fazer você ver que eu mudei, mas eu sei lá, não, esse objetivo não sei. Aí o segundo objetivo que eu defini foi fazer você entender que eu não sou mais manipulável. E foi esse meu estudo. Tá. Não, show de bola. Eu acho que são 2 objetivos possíveis e bons objetivos da gente trabalhar. A ideia é isso mesmo, é você me trazer esse seu estudo e falar, pô, Duque, sempre eu não tive dúvida, isso aqui e tal, e a gente debater. Uma das coisas que eu já quero falar para todo mundo que está aqui, ou quem estiver vendo gravado, é o seguinte: todas as vezes que a gente for fazer esse processo de estudo mesmo, trabalho de mesa, para que a gente já comece a colocar para a gente, nosso, vamos tentar tirar esse lugar de terceira pessoa, o personagem, não, sou eu. Então, todas as vezes que vocês forem fazer esse processo de estudo, em vez de quem é esse personagem, tal, já coloque para você, eu sou o cara que isso e aquilo, porque essas coisas, essas vírgulazinhas, na soma do todo, quando vocês forem para a cena, de uma certa forma vai estar mais bem preenchido quando vocês colocam para você, tá? E aí, por quê? Pode falar. Desculpa interromper. Isso que eu ia te perguntar, tipo assim, essa questão assim, tipo assim, eu faço a pergunta, né? Quem sou eu na história, né? Aí eu respondo. Quando eu defino quem sou eu, é uma definição bem detalhada? Tipo assim, eu sou fulano de tal, eu faço isso. Ou é uma coisa mais rasa, assim, mais superficial? O que você vai entender? Todos os textos que vocês forem fazer, principalmente esses textos fragmentados, monólogo, teste, que a gente recebe apenas um embriãozinho ali de informação, quanto mais informações você puder trazer à tona, vai te dar mais veracidade, vai te dar um estado presente muito mais potente. Então, quando você for fazer isso, lá de personagem, por exemplo, você vai responder essas perguntas. Lembra que eu sempre falo que todo personagem presente tem um passado e futuro. Mas não é a gente construir as genes da personagem dizendo, quando eu tinha 15 anos, isso, aquilo. É você entender nessa cena, por exemplo, ele tem um conflito falando, a distância geográfica não é problema, mudar não é nosso problema. Então, o que aconteceu antes que leva ele até essa decisão? Então, essas informações de quem sou eu, por que eu estou aqui, é importante você responder, mas sem viajar na maionese. Respostas que realmente condizem com o fato presente da cena. Entendeu? Por exemplo, estou aqui sentado, igual você falou, no seu apartamento, para
ter essa conversa com essa pessoa, já que o meu objetivo é mostrar para ela que eu mudei. Então, antes de você estar no seu apartamento, qual foi o passado que te impulsionou a tomar essa decisão e a conversa ser no apartamento e não no restaurante? Porque talvez ela briga demais e talvez não sei o que, essa discussão, você quer ser uma coisa mais intimista, você e ela. Essas respostas que não estão no texto é do ator construir, desde que tenha ali uma coerência que te leve para a cena, tá? Então, assim, como a gente está fazendo um trabalho agora de pensar nesse lugar do entendimento, do objetivo, essa coisa do personagem a gente pode talvez não se aprofundar tanto, porque o que a gente vai quebrar a cabeça é nesse lugar do objetivo. Igual você falou, pô, tive 2. E aí a gente tem que começar a... Não tem certo e errado nesse início, mas, tipo assim, definir esse. Tive dúvida, escolhi 2, tenho que definir um, porque eu estou sozinho, vou para o teste, eu não posso ter 2 opções, eu tenho que cravar uma para mim. Tá? Então, assim, são opções boas, não são opções ruins. E por que eu estou falando desse exercício de começar a trazer para você? Porque individualmente, se a gente estivesse fazendo um trabalho lá na minha mentoria individual ou processo de preparação, tem um dos exercícios de sequência que é momento anterior, substituição, que eu traria você para esse lugar do personagem, a gente tentaria cavucar aí na sua vida alguma situação que você teoricamente viveu próximo e usar isso como substituição para trazer um lado mais verdadeiro. Mas a gente não vai trazer isso aqui agora, porque senão vai ficar muito longo. A ideia é trabalhar o objetivo de cena e esse entendimento. Então, assim, sempre, texto novo, humaniza ele para vocês. Como eu pego isso, que eu não tenho contato, que é novo para mim, que é uma dramaturgia que eu sequer me relacionei, e trago isso para a minha vida. Porque lembra que eu falo que o personagem ali tem que ser a minha vida, eu tenho que ter clareza e ser capaz de fazer essa cena ali como se fosse minha vida. Então, o primeiro passo é trazer para a gente, tá? Então, fica aí com esses 2 objetivos, não são ruins, não, tá? A gente vai falar disso já já. Mas deixa eu trazer mais gente para falar dos processos, porque daqui a pouco eu vou fazer um exercíciozinho com vocês. Quem que levantou a mão depois foi Joselita. Fala, Joselita, um pouquinho, como é que foi também o seu contato com esse texto? Eu vou falar o que eu entendi, Tá. porque eu ainda não tenho toda essa técnica, né? Você sabe, né? Que eu não comecei ainda a estudar. Vale o registro. Mas, que assim, a Joselita... Vale o registro... Pera, vale aqui o registro que a Joselita não tem essa técnica, porque ela está há 6 meses no meu curso e não começa. Então, seria humanamente impossível ela dormindo, ela acordar com qualquer tipo de técnica, mas ela está hoje firme e forte, dizendo que 2024 é o ano do início. Eu disse que ia passar amigo hoje aqui, eu falei isso. É o seguinte, eu estou já há algum tempo num relacionamento abusivo, e a pessoa já se acostumou, né, que vive comigo, ela já se acostumou com a minha passividade, né, com o meu conformismo, só que eu comecei a mudar e ela não percebeu. Eu já comecei a mudar e tal, e depois chega um certo momento que não dá mais. E aí a gente chega até essa conversa, né, de que eu mudei e a pessoa que vive comigo, essa pessoa ela não mudou, ela continua da mesma forma, agindo da mesma forma, né, com esse relacionamento abusivo. Então, nesse momento que eu digo, aí a pessoa se engana, ela quer viajar, né, quer viajar, porque ela acha que viajando as coisas vão se resolver. Tá. E eu entendo que não, que já é uma coisa que não tem mais como voltar, né? Uhum. Já é um relacionamento que já se acabou, mas essa pessoa ela não percebe isso. Ela está se enganando e ela quer viajar, quer sair de São Paulo, né? Da cidade que eu estou com ele, e ele quer viajar, quer passar um mês fora, porque entende que isso acontecendo vai tudo voltar ao normal. Tá, mas aí deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Dentro disso daí, né? Você está trazendo, eu já vou explicar o porquê, mas uma das coisas que eu quero que você já comece a pensar, e isso é para todo mundo, quem está vendo ao vivo ou gravado, uma das coisas que a gente vem falando aqui. Percebe, e não estou dizendo que é certo ou errado, tá, Joselita? É só para a gente clarear processo de estudo.
Percebe que você está me contando Sim. o seu entendimento de cena é o texto. Percebe que o que você está me falando é o que acontece no texto. Sim. O texto é a pessoa falando que mudou, que não vai mudar de São Paulo, e a outra pessoa quer viajar. Isso que você está me dizendo é o texto que você leu. E quando você fica no seu processo de estudo, dentro apenas da história, vai chover no molhado. Por quê? Você ficou estudando 15 minutos esse texto para trazer à tona algo que está escrito. A ideia é o que eu tenho que olhar por trás desse texto para, na hora que eu for fazer a minha cena, eu trazer algo individual, potente. Então, assim, por isso que eu sempre coloco para vocês. E aí você vai começar a viver isso lá nas aulas gravadas, você vai avançar no curso, tudo certo. Leu esse texto, qual é o conflito desse personagem, quem eu sou, o que eu quero, quais são os obstáculos que me impedem de chegar no meu objetivo, qual é o meu objetivo, ou seja, eu prefiro que você quebre a cabeça respondendo essas perguntas do que ficar no processo de estudo e ficar preso àquilo que o texto explicitamente já fala, porque senão você vai estar sempre numa área de chover no molhado, é o que está ali. E isso é o que eu quero trabalhar com vocês aqui no meu curso, sempre, de 200 atores vão fazer o teste. Se a gente não se aprofundar nesse processo de estudo para trazer algo individual, verdadeiro, a gente vai entregar um resultado tão próximo do restante dos atores que não fazem isso, então fica todo mundo meio que dentro do óbvio. E a gente acaba repetindo cena, sendo igual ao outro, independente da geografia. Então, assim, pensa sempre nisso. Esse entendimento seu está ótimo. Desde que você lê o texto, ele já é isso aí. Então, pensa fora do texto. Como é que eu vou descobrir quem que é esse cara? Por que eu mudei? Qual é o meu objetivo em dizer isso para ela? Quem sou eu? Dizer isso para ela, como é que ela vai reagir? Então, quais são os obstáculos que vão aparecer para mim dentro desse processo? Porque quanto mais dessas informações que não estão no texto você responder, mais seu processo vai ficar rico. E aí, dentro da cena, quando você for fazer, você vai trazer mais qualidade. Porque para todo mundo, né, o que a gente trabalha aqui eu processo mais o meu lugar de estudo para, na hora de ir para a cena, eu ir de primeira. Então, eu lembro que eu vou deixar minha marca de primeira e para eu fazer uma melhor versão de primeira, eu tenho que estar com esse quebra-cabeça o máximo respondido. E não tem certo e errado. É mais respostas que a gente, às vezes, não se pergunta e elas são importantes. Tá? Show de bola. Carlão, vai tu aí, daqui a pouco a gente volta para todo mundo. Eu quero depois todo mundo debatendo entre todo mundo. Fala um pouco do seu processo, Carlos, para a gente brincar aqui. Tá. Bom, eu quero manter essa separação, de forma alguma, eu quero voltar nesse relacionamento, né? Uma coisa que eu achei interessante no objetivo, tá? Isso aqui é como objetivo. É transformar a vida, transformar a minha vida. Eu não quero mais a vida que eu tinha antigamente. Tá. Né? Por alguma experiência, algum fator lá que me deixou... Tá, aí, só para te completar o objetivo, tá? O objetivo é sempre algo que você quer do outro. Tipo, o que o outro vai ver em você. Então, por exemplo, se você está trazendo esse objetivo de transformar a vida, então, teoricamente, vamos colocar assim, só para a gente ter sempre um norte replicável, tá? Então, o meu objetivo seria, eu quero que você perceba que eu quero transformar a minha vida, que eu não quero repetir o que eu era, tá? Sempre pensa o que você quer do outro que ele enxerga em você. Tipo assim, eu quero que você me ame, eu quero que você goste de mim, eu quero que você sinta minha dor, eu quero sempre do outro, para que quando a gente for usar substituição, ou quando a gente for usar algo mais verossímil da cena, não fique muito no ponto subjetivo, seja meio que algo concreto, sabe? Do processo de estudo. Então, usa esse seu aí, mas direciona para ela, tá? Tá, e esse objetivo mais concreto também é a não mudança do local. Não quero sair desse local que você está propondo. Essa mudança geográfica, para mim, não é interessante. Eu não quero. Tá, aí você tem que pensar o seguinte, isso não pode ser o objetivo de não mudar do local, porque isso a cena já fala. Ele fala, eu acho que mudar de cidade não é um problema, eu quero ficar em São Paulo é minha cidade. Então, quando isso já está na cena, tenta cavucar um processo onde o nosso objetivo não é o que está na cena, porque senão também é chover no molhado. É uma das coisas que eu mais tento tirar em todo o processo de mentoria, de processo de estudo que a gente está fazendo. Meu texto vou terminar o meu relacionamento. Então, meu objetivo não pode ser, vou terminar a relação.
Tá entendendo? Eu tenho que descobrir por que eu quero terminar a relação, o que isso me gera de dor, o que eu quero que ela sinta. Então, meu objetivo é fazer ela se sentir frustrada como eu me senti frustrado quando aceitei o sim. Sei lá, então eu vou lá, vou falar tudo para ela porque eu quero ver ela frustrada. Entende? É sempre algo mais profundo e só a gente fazendo o processo assim que a gente vai descobrir algo, tá? Mas o que mais? Fala aí. Bom, aí eu peguei aqui um conflito também, né? Que é a resistência, tanto de um quanto do outro. Ela tem uma resistência de não querer, óbvio, a separação, e a resistência dele de não aceitar a proposta dela. Então, a resistência acho que cabe dos dois lados aí, né? Tá. Dos dois. O que mais? Pode falar. Tá. Resistência, ok, deixei mais ou menos só na resistência, porque tem muita resistência de ambos os lados, né? Aí, o obstáculo, eu coloquei, eu não quero mudar, isso para mim é um obstáculo. Eu não quero sair da minha cidade se for para manter esse relacionamento, tiver que sair da minha cidade, isso para mim é um obstáculo. Eu não quero sair daqui. Tá, mas aí vamos tentar uma coisa, tá? E aí é para todo mundo de processo. Quando você fala assim, se for para manter esse relacionamento, eu não quero mudar de cidade, mas no texto ele dá a intenção de que ele vai manter o relacionamento ou ele dá a intenção de que acabou? Não, na realidade, eles já estão separados. Ele não quer voltar para ela, né? Então, o que eu estou dizendo é, se ele não quer voltar para ela, o obstáculo de mudar ou não pode ter isso no seu pensamento de se for voltar à relação, se manter essa relação. O obstáculo não pode ser algo que não vai impedir. Você já tomou a decisão. Se o seu objetivo é mostrar para ela que você não quer, que você quer. Qual foi que você falou? O obstáculo, o objetivo? Desculpa que eu não tenho. O objetivo, manter a separação. Ele quer manter a separação. Mas você falou uma coisa que eu falei que não era concreta. A transformação dele como pessoa. Tá, transformação. Deixa eu anotar aqui. Transformação. Então, quando o seu objetivo é mostrar para ela a sua transformação, ela que não aceita a sua transformação, porque ela era abusiva, ela queria que você fosse cabisbaixo, isso e aquilo, ela vai receber essa informação e vai te devolver como resposta, talvez, argumentos para não aceitar o seu lugar. Então, esses argumentos são os obstáculos que vão aparecer para você. Não é a mudança, porque você já determinou que não quer a relação. Então, quando a gente pensa nos obstáculos, a partir do meu objetivo, os obstáculos virão. Quais são esses obstáculos? Porque a atriz que está fazendo com você vai ter o objetivo dela, que é não aceitar o término, que não sei o quê. Então, quando você falar que quer mudar, que você é outra pessoa, que terminou, que isso, aquilo, ela vai falar, como assim? Papapá? Você tem que reagir a esses obstáculos. Então, assim, o obstáculo é muitas vezes algo que não está explícito no texto. É algo que você, a partir do seu objetivo, para e pensa, tá, quais os obstáculos que virão que vai me impedir de chegar no meu objetivo? Não está muitas vezes no texto. É trabalho de destrinchar texto, olhar por trás, para eu entrar em cena cada vez mais verossímil, cada vez mais seguro do que eu estou fazendo. E aí não importa os obstáculos, eu vou reagir a ele porque eu tenho meu objetivo e sei que eu vou vencer os obstáculos para chegar no meu objetivo, tá? Então, entendi. Deixa eu resumir aqui para você. Então, tanto objetivo quanto conflito, obstáculos, muitas vezes eles não estão explícitos. Isso por exemplo, ó, dentro dessa coisa aqui, ó, talvez ele... Aqui, ó, tem uma parte do texto que ele fala assim, ó, a gente tem que pensar sobre o que cada um vai fazer da sua própria vida. Eu mudei e vou mudar mais. Talvez eu nem melhore, na sua opinião. Eu me transformei em uma pessoa que você não gosta, porque eu sei como era a pessoa que você amava, ou pelo menos dizia que amava. Era uma pessoa passiva, de cabeça baixa, que se deixava comandar. Percebe que, se você mudou, quais eram as situações que você estava de cabeça baixa e passiva? Será que era quando você estava na frente dos pais dela que você tinha que se submeter a algo para aguentar o sogro chato pra caralho? Será que você fingia ser uma pessoa, talvez, para estar ali dentro de uma relação, aceitando coisas? Que coisas são essas? Porque se você fala, eu mudei, não vou aceitar mais essas coisas, ela fala assim, você tem essa vida porque sou eu que pago tudo. É um obstáculo. Você fala, não estou nem aí, vou morar debaixo da ponte, mas eu não vou mais aceitar ser essa pessoa. Então, assim, tem coisas no texto ali que não está sendo falada, mas eu, ator, tenho que ter argumentos que justifiquem a minha decisão. E isso não está no texto. Sim. E num teste, galera,
dificilmente o diretor vai falar assim, quais são essas coisas que vocês ficaram se sentindo passivo? Não vai ter isso. Mas vai ter um ator que na hora que ele falar assim, ó, talvez eu não melhore na sua opinião, talvez eu me transforme em uma pessoa que você não gosta, porque eu sei como era a pessoa que você amava. Você amava uma pessoa que, quando ia para o parque, falava que queria comprar algo, você não aceitava porque não era o seu gosto. Era um cara que viajava com você para Nova York e queria ir ver um filme, você não gostava de comédia, tinha que ver drama, e eu aceitava. É um cara que muitas vezes queria comprar uma roupa azul, você não gostava de azul, então tinha que comprar uma vermelha, mesmo detestando uma roupa vermelha. Essas informaçõezinhas que não estão no texto, muitas vezes o nosso processo de criação, de estudo, tem que vir à tona. Para eu estar ali, o diretor fala assim, que situação passiva é essa aí que você viveu? Pô, teve uma vez que a gente viajou, eu queria comprar uma pizza de marguerita, ela não come queijo, porque ela é intolerante à lactose, então eu tive que comprar uma sem queijo nenhum. Porra, compro meio a meio. Mas eu não queria... Tá entendendo? São coisinhas que às vezes a gente não responde, porque o nosso maior impulso é ler o texto e ficar nesse decoreba do que está o texto. E uma coisa que eu sempre falo, a maior força da cena que você vai descobrir na hora de entregar a cena não está no texto, está no processo seu de estudo. Por isso que a gente está tentando destrinchar assim. Então, se o seu objetivo é mudar, mostrar que você se transformou, mostrar que você mudou, que você é uma outra pessoa, qual é essa mudança? O que é que você mudou? Quais os ambientes que você estava antes que você não quer estar? Qual a situação que você aceitava goela abaixo e não aceita mais? Tem um filme esqueci o nome do diretor, gente, o Brokeback Mountain. Ang Lee, acho que é o Ang Lee, né? Que dirige o Brokeback Mountain, com o Heath Ledger e o Jim Galanterheim. Vocês assistiram esse filme, Brokeback Mountain? Tem uma cena muito massa que tá ele, o Jim Galanterheim, jantando com a esposa dele, que é a Anna Hathaway, os dois estão ali jantando, e o sogro está de frente. Aí o filho deles está comendo e olhando para a televisão. Aí o personagem do Jim Galanterheim, acho que é assim que fala o nome dele, levanta e desliga a televisão. Ele está na casa dele, desliga a televisão e volta para a mesa. Quando ele faz isso, o sogro levanta, tirando a autoridade dele, e fala assim, criança tem que ver futebol mesmo, o homem tem que ver futebol. Vai lá e levanta e liga a televisão. E volta para a mesa. Aí ele, Galanterheim, o personagem, dono da casa, levanta e fala, mas meu filho não vai ver futebol enquanto ele está jantando. Vai lá e liga a televisão e volta. Ele aceita isso sempre. Nesse dia, quando o sogro foi levantar novamente, ele falou e falou assim, senta a bunda na porra da cadeira, senão eu vou levantar daqui, vou te quebrar da porrada. Na minha casa eu não aceito isso mais. E aí levantou e o sogro que ia cortar o frango, que acho que era Natal, ele tomou a faca do sogro e foi cortar o peru de Natal, e naquele momento ele colocou o sogro. Ou seja, aquilo ali era algo que ele não aceitava mais. Nessa cena, que é a única cena do filme que ele encara o sogro, fica muito explícito que talvez ele já viveu aquela situação, que ele se submetia àquela situação muitas vezes. Mas a forma abrupta que ele resolveu aquilo, fala, caralho, ele não aceita isso mais. Foi uma cena só. Então, é isso que eu estou te dizendo. Se você está mudando algo, e você está só no texto, você não pode falar assim, eu não aceito mais essas coisas passivas, porque era algo que te gerou dor, era algo que te fez se sentir, hoje, que você mudou, um cara completamente frágil, um cara que aceitou situações que você não viu. Quais são essas situações? Porque uma coisa é você ser submisso, porque ao invés de ter um Samsung, ela queria ter um iPhone, é uma coisa. Outra coisa é você ser um submisso, que você não dá palpite em nada na criação dos seus filhos, na sua casa. Essas coisas não estão no texto, mas o ator precisa destrinchar, esmiuçar esse processo para isso vir à tona. Faz um pouco de sentido para vocês? Só mais uma pergunta, então, para passar para frente, Duque. Então, quando você tem um texto, vamos pegar esse texto, por exemplo. Não é um texto pequeno, né? Mas o ideal, então, quando eu vou para a cena, eu tenho que ter essa memória, eu tenho que ter uma memória, né? O personagem ele tem que ter uma memória com tudo guardado, embora ele tenha que falar o texto, mas ele também tem que ter uma memória, porque a reação dele em relação ao outro personagem vai depender muito da memória, não só o que está escrito. Eu posso falar uma palavra de um jeito, sem memória, simplesmente lendo, e posso falar a mesma palavra com uma memória, ela vai ter um outro peso, um outro valor na cena, né? Mais ou menos isso que você está passando. Ó,
Vamos imaginar aí, tá? Eu não sei se alguém respondeu. Daqui a pouco eu vou passar para o Emerson, para todo mundo falar um pouco. Vamos imaginar essa situação, tá? Você está indo para um teste. Aí, olha como é que começa a cena. Não adianta sair de São Paulo. O nosso problema não é geográfico. Só essa primeira frase. Eu posso falar essa frase como se a pessoa tivesse comigo ali falando, pô, vamos resolver a vida, vamos fazer uma viagem. É uma coisa. Mas e se essa pessoa tem 30 dias que vai todo dia na porta da sua casa querer voltar e você não aguenta mais, fala, pô, nosso problema não é geográfico, cara. Vou fazer uma viagem com você para quê? Eu mudei, eu não sou essa pessoa que você acha, não. É um outro tipo de intenção. Então, eu estou dizendo que o texto, dramaturgia, escrito, uma vez eu aprendi isso conversando com o Celso Tirré, fazendo novela, ele fala muito isso, assim, ele fala, a gente, ator, tem que entender que a dramaturgia escrita não é a dramaturgia falada. Muitas vezes a dramaturgia ali, se o ator ficar preso apenas nessa leitura, ele não vai trazer à tona um lugar mais potente mesmo de atuação. E é claro que, assim, você vai fazer um filme, você tem o roteiro do filme todo e você consegue ter mais informações, aí você vai pensar no objetivo geral, pô, do filme, e cada cena tem um objetivo individual. No teste, não. E o que eu trabalho sempre com vocês aqui, com as pessoas que estão lá no individual comigo? No teste, você tem que deixar algo tão potente que o diretor visualize algo em vocês e fala, porra, esse cara aí é o cara que eu quero no meu filme. E para a gente descobrir isso, é trabalho de mesa, é estudo. Uma vez eu fiz um espetáculo aqui em São Paulo chamado Do Amor, que era um texto francês, com um diretor chamado Chiquinho Medeiros, que faleceu, uma perda, assim, um cara foda demais, foi indicado ao Shell milhões de vezes, um cara muito foda. E ele falava assim, cara, a gente não devia nem estrear. A gente devia fazer só trabalho de mesa, porque quanto mais você cavuca o texto, mais coisa aparece. Então, assim, o que você tem que entender é que a força do texto que você vai interpretar não é essa palavrinha que está escrita ali, explícito. É você entender que quando você fala, eu quero... tá aqui, ó. Aqui é que eu quero ficar e trabalhar. Aqui é a minha cidade. Eu não posso perder mais um mês. Quando você fala que não pode perder mais um mês, porque ela quer fazer mais uma viagem, aqui é seu lugar que você quer trabalhar, e ela está te propondo uma viagem, será que por várias vezes, ao invés de estar em São Paulo trabalhando, buscando aquilo que ela você não está fazendo uma viagem fútil, porque essa pessoa tem dinheiro e quer viajar? E aí explica o porquê que você muitas vezes era submisso. Então, assim, essas respostas que não estão no texto é do ator. O Breno vai achar uma coisa, o Joselita vai achar outra, o Emerson vai achar outra, não importa. Mas eu não posso chegar num teste e falar assim, o nosso problema não é geográfico, eu não quero mudar de São Paulo. Esse é o texto. Mas sem eu esmiuçar, destrinchar o porquê que isso sai da minha boca, o que me gera de dor ao eu falar isso, vai ser apenas um ator que decora texto. Então, esses processos são processos que a gente tem que fazer. A gente, quando vai fazer um filme, por exemplo, você recebe ali o roteiro, a gente tem esse trabalho de mesa, senta o diretor, o outro ator, a gente fica debatendo isso. Quem tiver curiosidade, coloca aí Wagner Moura, Letícia Sabatella e Guel Arraes. Eles estão lá no processo de mesa estudando aquele filme romance, tá? Wagner e Letícia lendo e o Guel assistindo, eles leem. Mas por que isso aí é isso aí? Por que aquilo ali é aquilo outro? Porque antes da gente pensar no resultado final da cena, eu tenho que realmente entender, será que essa é a minha melhor versão? Será que essa é a minha melhor escolha? E muitas vezes o ator que está começando não faz isso. Ele pega o texto, lê, decorou, a cena de briga. Vou brigar. E vai com esse objetivo ruim, óbvio, que está ali na sua área de conforto, a primeira opção que você colocou. Então, isso que a gente está fazendo aqui, que eu quis mesmo dar 15 minutos para vocês me trazerem à tona, para a gente, nesse debate, falar, putz, da próxima vez eu vou pensar nisso. Da próxima vez eu vou pensar naquilo outro. Porque quanto mais tempo eu gasto processando o texto, destrinchando o texto, trazendo à tona as coisas que não estão, baseado no meu ponto de vista, no que eu estou acreditando, mais individual vai ser o meu teste, mais verdadeiro vai ser meu teste. E isso é uma das coisas que às vezes a gente não traz. Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa aula hoje, aonde a gente pudesse, né? Depois de quase 6, 7 meses aqui de curso, a Eliane já tem aí 1 ano, faltou algumas meses, mas voltou. A gente ter esse encontro, que eu acho que daqui para frente vamos sempre pensar nisso, porque é uma das coisas que eu vejo lá com os alunos que estão comigo hoje, por exemplo, a Dandara, que vai fazer a próxima novela das 6 da Globo, ou atores que estão indo fazer filme, tem a Isabela, que vai fazer uma série na Record, que o que mudou para eles nesse resultado de entrega de teste é esse processo que a gente faz
onde eu não posso aceitar a primeira opção, que é a mais óbvia que aparece para mim no meu processo de estudo. Tá? Eu já dei essa dica para vocês, fica aí registrado, vou falar de novo. Se você não viu, assista. Tem no YouTube também uma série chamada Latitudes, com Daniel de Oliveira e Alice Braga, onde eles colocam um processo de ensaio. Quem não viu, coloca lá, Latitudes Ensaio. É muito legal. É o diretor, os atores sentados na mesa, fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Mas por que você faz isso? Não, isso aqui não é melhor? Aí o resultado do processo de ensaio ali na mesa, eles mostram as cenas gravadas. E vocês vão ver que o resultado do ensaio é praticamente a cena gravada. Mas para chegar na cena gravada, eles primeiro pegaram o texto e debateram. Por que você está falando eu te amo? Não pode falar eu te amo, porque você não sabe que ela gosta de você, tal. Então, você vai respondendo informações que, às vezes, a gente sozinho, no nosso ponto de estudo cego, deixa passar algumas informações como essa. Qual é esse momento que vocês estavam submissos? Tem que estar para vocês, atores. Pode não aparecer na cena. O diretor pode não te perguntar, mas você tem que saber que, quando você fala não vou ser mais submisso, quais situações antes que te geraram esse lugar de submissão que você não quer mais se submeter. Isso tem que estar explícito, isso tem que estar ali muito à flor da pele para você. Por isso que a gente pensa no objetivo, dentro do objetivo, quais são os obstáculos, você começa a responder coisas do texto. Tem uma cena, por exemplo, da Alice Braga com o Daniel de Oliveira, que ela toca a porta, ele toca a campainha, isso no processo de estudo. Aí ele fala alguma coisa do tipo, você já está pronto, alguma coisa assim. E aí, na hora, ela fala, não, você não pode me perguntar isso, porque você não sabe que eu estou saindo, então como é que você sabe que eu estou pronta para sair ou essa roupa que eu cheguei? Aí fala, é verdade, aí vai lá e anota no texto. Essas informaçõezinhas, dentro de um processo de estudo, faz muita diferença no resultado final. Mas, como a gente está falando de teste, que é só um texto, um monólogo, que não tem informação de nada, cabe a mim, eu, ator, entendedor do processo de se aprofundar no texto, nessa imersão do texto, trazer coisas à tona que não estão ali, que vai me gerar um lugar de fala, de entrega de cena com muito mais qualidade. Tá? Quem mais? Emerson, fala você, daqui a pouco eu passo para o Pablo de novo e quero ouvir Breno também e Lili. Fala, Emerson, você que levantou a mão. Então, a minha parte aqui, o ator, né, o meu personagem, o objetivo dele é não terminar a relação com a esposa, de não entregar uma relação, né, de anos, e por uma situação que aconteceu, e ele acabou se retrocedendo nas suas Tá, mas aí me fala uma coisa, tá? E aí, em qual parte do texto, pode pegar e ler se você quiser, que te levou para esse lugar de que ele não quer terminar a relação? Qual foi o momento do texto que você falou? Foi aonde que ele tenta propor uma viagem, né? Para que eles se reatam, para que ele venha... Peraí, mas calma. Vamos lá, calma aí. Quem tenta fazer uma viagem? Qual o momento que você viu isso? Pega o texto aí e lê, se for o caso, para eu te ajudar nesse processo. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, eu leio aqui, mas você tem que sair da tela. Tá, então lê aí para mim, vamos junto. Deixa eu ver aqui viajar agora não dá. Você está querendo improvisar uma solução. Você sabe muito bem que já estamos separados. Não adianta pensar agora em querer voltar. A gente tem que pensar sobre cada um e o que cada um vai fazer das suas vidas, né? Então, aí deixa eu te perguntar. Percebe que claramente ele está... Não existe relação. Ele não está falando, vamos tentar então. Esta personagem, esse lugar que você está indo, não está no texto. Percebe que ele não está querendo manter a relação. Ele está dizendo, inclusive, ele começa falando que o problema deles não é geográfico, não é fazer viagem. O que eu estou mostrando para você é o ponto mais importante do texto, para você entender isso nos seus processos, lembra do PDF que eu mandei para vocês? Ele deixa claro, ele mudou, ele não vai ser mais aquela pessoa. Existe ali informações muito mais potentes que mostram o caminho que ele quer levar essa conversa. E aí, muitas vezes, a gente, se prende numa informação que pode, às vezes, confundir e constrói errado o personagem, objetivo, entendimento de cena, e isso interfere muito no resultado. Faz um pouco mais de sentido para você isso aí? Sim, agora faz. Porque realmente ele é relatado, né? Já estão separados.
né? Então não tem ali uma, uma convivência de dois professores que estão juntos já ali no seu convívio E aí se ele social. tivesse assim, se ele tivesse falado assim, não, pô, mas se você aceitar a minha mudança, se você aceitar como eu estou hoje, pode ser que dê certo. Não, em momento nenhum. Ele determina muito para ela que não dá mais. Entendeu? Ele fala, ó, eu não sou mais essa pessoa, viajar não vai resolver, não vai apagar a pessoa que eu me tornei. Ele está decidido, ele está informando para ela. E aí isso se torna muito mais perceptível quando você separa um pouco, às vezes, esses pontos de confusão e tem que ter mais clareza nesse lugar. Então, assim, cuidado nesses lugares que, às vezes, a gente cria muito algo subjetivo, interpretativo, e ali está coisas explícitas no texto, porque senão você cria um personagem, um entendimento errado, tá? Beleza, beleza. Fala mais, Pablo, você levantou a mão agora ou dá aquela vez? Se você quiser falar alguma coisa aí, pode falar que eu já passo para o Breno e para a Eliane aqui. Não, tá daquela vez ainda, que não saiu. Show de bola. Fala, Breno, quero te ouvir um pouco também, depois Lili fala também. Beleza. Eu não escrevi, porque eu pensei, nossa, se eu escrever não vai dar tempo. Agora, o que eu vou lembrar do que eu fiquei pensando, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi o entendimento de cena mesmo, entender o que acontece primeiro, o que vem depois, como que termina. Eu pensei, se eu precisar memorizar isso de uma forma rápida, eu preciso pelo menos saber por ordem, assim, os acontecimentos. Aí foi a primeira coisa que eu fiz. Aí, depois desse entendimento, inclusive eu acho que eu tive um entendimento diferente do. Esqueci o nome dele. Que eu não entendi que a proposta dela é de uma mudança de cidade. O que eu entendi é que ela estava propondo uma viagem. Tanto que ele falou assim: ficar um mês fora, para mim não vai ser bom. Mas, enfim, foi só uma coisa diferente que eu entendi. Tá, deixa eu só aproveitar que você falou, e deixa que não me esqueço aqui, já que você não anotou. Isso é uma das coisas que eu quero falar dentro do processo. O Breno falou assim, eu fiquei preocupado de memorizar, de esquecer, né? Foi uma coisa que você falou, né, Breno? Uhum. Por que eu bato muito na tecla que vocês têm que parar com este receio e ir para o processo de estudo? Por quê? Quanto mais vocês forem responder o meu objetivo, quais são os obstáculos, partes do texto, vocês vão perceber que na hora que vocês forem para a cena, o texto vai aparecer. Mas enquanto ainda um processo de estudo for medo de não falar o texto, de esquecer o texto, e pensar nesse memorizar, vocês vão ainda estar no processo de estudar esse texto meio que frágil, assim. Então, eu sempre lembro, às vezes eu vou fazer testes importantes, a última coisa que eu me preocupo é com a cena que eu vou fazer. Porque se eu falar assim, qual é o conflito? Pô, o cara não quer mudar, tal, quais são o objetivo dele? Ele quer, usando do Carlos, né? Ele quer mostrar que ele transformou, tá? Quais são os empecilhos? Pô, ela tá falando aqui de que ela é passiva, tal. Quando você começa a responder as perguntas, o texto vai vindo. Mas de uma forma muito mais verdadeira e verossímil, para quando você for falar o texto, você vai ver que ele vai aparecer. Mas a gente tem que começar a vivenciar esses processos, mesmo que ainda um pouco assustadores, que é novo, porque só praticando e entendendo que o texto vai aparecer, que ele vai começar a aparecer. E aí você sai desse medo, sabe? De tipo, pô, não vou anotar não, que tem pouco tempo, eu fiquei com medo de não memorizar, tal. E na verdade, não. Quanto mais você anotar e responder perguntas, mais o texto vai aparecer. Entendeu? Tá, mas segue aí. Quero que você me fale mais aí qual foi o objetivo, o que você pensou. Aí eu pensei primeiro num objetivo mais óbvio, depois fui pensando em outras possibilidades de objetivo, né? E o objetivo óbvio que eu vi foi que ele queria se separar mesmo e queria se livrar ali, pelo menos um tempo, daquela pessoa. Eu, né, fazendo exercício, e o meu obstáculo é que ela não quer se separar. Esse é meu obstáculo. Aí, para pensar nos meus objetivos menos óbvios, eu comecei a pensar quem eu sou. E aí eu pensei que eu sou uma pessoa que eu não consegui me dar bem no meu trabalho, não sou uma pessoa bem-sucedida, e eu entrei num relacionamento com uma mulher
muito sucedida, muito bem sucedida. E aí eu fui criando viagens, né? Criei a ideia de que ela é uma médica bem sucedida, que ela é financeiramente muito, como eu posso dizer, financeiramente, ela é uma pessoa que financeiramente está muito bem. E eu, como não dei muito certo no meu trabalho, eu, de certa forma, dependia dela, ela meio que me sustentava. Mas eu tenho uma mágoa que é que ela, ao invés de ajudar eu ser bem-sucedido, ela acabou se aproveitando disso para não me ajudar a me dar bem é, e ainda ficar me colocando nesse lugar de submisso, de inferior, de alguém que não tem inteligência, que não ajuda Uhum. dentro da casa. E então, o meu objetivo de cena era mostrar para ela a minha força, mostrar para ela que eu não dependo mais dela. E também me aproveitar que ela está num momento de fragilidade, porque ela não aceitou a separação, para, de certa forma, me colocar nesse lugar de força e mostrar para ela que ela está num lugar mais frágil. Deixa eu ver quem mais que eu pensei. Tá, fala aí. Bom, acho que resumidamente foi isso. Vai me falando que eu vou lembrando Tá, também. não, mas é ótimo. A gente está meio que todo mundo nesse lugar que é ótimo, pensando nesse objetivo, né? De que mudando, eu mostrar minha mudança, mostrar minha força. É um pouco nesse lugar de tipo descobrir algo que está em você, que você quer que ela veja. Isso é bom, é um caminho legal, principalmente pensando na sequência dos exercícios, assim, de Eu fiquei substituição. pensando também que, tipo assim, ele quer se livrar dela, ela tá em outra, né? E aí, para essa separação de fato acontecer, é quase que como se ele quisesse criar um conflito maior para ela realmente se sentir mal e sair fora. Então, eu acho que Mas aí você tem que pensar o seguinte, aí você enfraquece, porque você joga para ela o problema dela sumir ou não. Então, por exemplo, então, mas aí eu acho que o meu objetivo é meio que humilhar ela mesmo para que ela saia fora, saca? não, tudo bem. O seu objetivo pode ser, vou humilhá-la, vou fazer ela se sentir humilhada como ela me fez. Tudo bem, pode ser. Mas não para ela sair e ir embora, porque você não depende dela mais para qualquer coisa. Você Uhum. vai humilhar ou não, você já saiu da relação. Então, você pode entrar. E aí, tudo que você for construir, for falar, o objetivo é humilhá-lo. Tudo certo, pode ser. Mas sempre nisso, assim, o que você quer do outro, o que você quer que o outro veja em você, o que você quer, né? Tipo, o Carlos falou, eu quero ver minha transformação. Isso pode ser. Eu quero que ela sinta humilhada como eu me senti. E aí, todo momento do texto vai ser uma palavra mais dolorosa para ela. A forma de você falar, você vai ter que ser mais cruel e não sem cair naquelas coisas caricatas. Olha, escuta aqui, não. Verdadeiro, né? Descobrir essas coisas internas. Então, pode ser, é importante. Mas o mais importante desse nosso estudo é essas respostas que eu quero que vocês tragam sempre para o texto. E não ficar, igual você falou, preocupado em memorização. Pô, vai lá, quero humilhar. Qual o momento que eu posso humilhá-la no texto? A hora que ela falou que eu sou submissa. Por quê? Aquilo que eu falei. Quais os momentos que você foi submissa? Então, quando você for falar, você vai falar para ela, eu mudei. Eu não sou mais essa pessoa aí. Eu quero humilhar ela, assim, eu não sou mais passivo, eu quero humilhar ela. Não é na atitude, é no seu interior, assim, no processo antes. Então, tudo que sai da sua boca, fala assim, só que essa pessoa que eu me tornei, você não vai gostar. Você não vai querer. Eu quero te humilhar, entende? Vai estar preenchido. O texto vai sair com muito mais preenchimento do que se simplesmente tentar memorizar. Essas coisas vão ser cada vez mais importantes no seu processo e vocês vão ver que o texto vai vir, desde que essas respostas estejam aí, tá? Mas massa, a gente vai falar um pouquinho, só escutar um pouco a Lili, para a gente fechar aqui essa coisa do entendimento, do objetivo, e eu vou falar umas coisinhas. Fala, Lili, me fala um pouquinho do seu processo também. Eu acho que é tudo isso que vocês já comentaram aí. Não, mas assim, professor, a gente tem aí um relacionamento abusivo, conflituoso, né? E assim, a gente compreende que o conflito seja a separação, né?
mas um dos casais não aceita essa separação, porque nesse processo de sofrimento, esse processo aí de humilhação que uma das partes sofreu, ela começou a criar um amor próprio, começou a ver que as coisas não eram bem assim, entendeu? Então, a gente tem aí uma pessoa que não aceita a realidade atual. Peraí, vamos começar a organizar. Vamos começar a organizar algumas coisas. Não é uma pessoa, é você. Lembre-se disso. Sempre que vocês forem participar do processo e falar, coloca para você, tá? Mas eu quero saber o seguinte, o que você anotou? Você anotou objetivo? Você colocou no papel alguma coisa de tudo ou não? Não, coloquei. Assim, Tá. coloquei. O conflito é a separação, Tá. né, entre ambos o casal, só que, no caso, eu quero me separar e o meu parceiro não aceita essa mudança minha e quer, porque ele é narcisista, ele é uma pessoa controladora, uma pessoa abusiva, e eu tomei a decisão, ou ele aceita a minha atual realidade, ou a gente coloca um ponto final aí na situação, mas não adianta viajar, porque o problema não está na viagem, ou o problema está mas na aí, questão... cuidado, tá? Porque aconteceu, você falando aí, igual aconteceu com o Emerson. Não é que se vai pôr um ponto na relação, a relação já não existe, a relação já acabou. Não tem que pôr ponto e final em nada, a relação já acabou. Não existe ali uma conversa que vocês estão chegando num consenso para a relação terminar ou continuar. Não, a sua personagem não está ali debatendo algo, a sua personagem está informando, a relação já acabou. Tá? Ela já tomou a decisão de que ela não é mais passiva. Que ela Tá, não e aí vai qual o objetivo que você pensou para entrar em cena? O que você pensou de objetivo? É que eu defendo, né, no caso, eu defendo que eu não vou aceitar mais ser abusada, ser controlada. Não aceito mais. Não quero mais passar por humilhação, vexame, entendeu? Tá. Beleza. Que mais? Quer falar alguma coisa aí, mais? Não, é isso mesmo. Ela está decidida a não se aceitar mais nessa situação, porque ao longo do processo ela criou o amor próprio dela, e ela descobriu que ela gosta, que ela quer tudo dela, e isso não cabe mais a ela. Porque ela se descobriu, ela descobriu a pessoa forte que ela é, entendeu? E ela não, no processo de sofrimento dela, ela ainda não tinha descobrido isso. Agora ela já sabe quem é ela e o quanto ela ama ela. Por isso ela decidiu colocar esse ponto final. Beleza. Show de bola. Então, olha só, galera. Por que eu fiz questão de trazer essa aula aí para vocês? Porque muitas vezes a gente trabalha aí nesse campo do óbito que está na cena, e a ideia é que a gente saia desse lugar. Então, por exemplo, deixa eu pegar o texto aqui, só para trazer isso para vocês, tá? Vou ler aqui. Não adianta sair de São Paulo, nosso problema não é geográfico. E depois eu quero fazer alguma coisa. Logo de cara, eu paro e pergunto, eu quero fazer alguma coisa. Então, me dá a impressão que esse cara não fazia nada. Porque ela não deixava, porque era a escolha dele, e agora ele se revoltou, são coisas que a gente vai respondendo. Claro que, sim, eu estou lendo agora pontos de interrogação no texto, que é uma das coisas que a gente começa estou entendendo, será que eu entendi tudo mesmo? Buscar o entendimento do texto não é só saber, porque eu li o texto, que foi aquilo que eu falei com a Joselita. Você lê o texto, é um cara que não quer mudar de São Paulo, Isso está na cena. Mas qual que é o meu real entendimento de cena? Então, será que eu sei por que ele falou isso? Por que ele está falando, depois eu quero fazer alguma coisa? Aí ele segue falando, aqui é a minha cidade. É aqui que eu quero ficar e trabalhar. Ou seja, não está trabalhando. Não tem dúvida que ele está desempregado. Ele está falando isso no texto. Entende? Essas informaçõezinhas, muitas vezes, passam despercebidas. Então, eu tenho que buscar esse meu entendimento para eu chegar no meu objetivo, respondendo realmente as coisas que estão no texto. Porque ele acabou de falar na segunda frase 2 vezes. Eu quero fazer alguma coisa, aqui é minha cidade, eu quero ficar e trabalhar. Eu não posso perder mais um mês.
Então, ou seja, talvez na vida dele, nessa mudança, ele falou, pô, estou sendo submisso a essa mulher o tempo inteiro, né? Ela paga minhas coisas e tal, mas eu não quero mais isso. Eu mudei, eu não quero perder mais um mês da minha vida sem trabalho, sem ter 10 centavos na minha conta, tendo que pegar 10. Entende? A submissão pode ser, pô, me empresta 10 reais aí para eu cortar cabelo, pensando agora. Qualquer situação, se ele está desempregado, será que ele ficou desempregado, ele saiu do emprego, por quê? Entende? São perguntinhas que tem coisas no texto aí que quanto mais a gente cavucar, a gente vai descobrir caminhos para ir nessa construção que eu não iria se eu não tivesse respondendo as coisas do texto. E esse é o processo que eu quero que vocês cada vez mais tragam à tona. Por quê? Dentro desse nosso bate-papo, temos aqui hoje na aula 6 atores. Cada um no seu espaço. E, de uma certa forma, a informação trazida foi mesmo quase que a mesma, mudando pouquíssimas coisas. É esse lugar que eu sempre tento mostrar. 200 atores vão para um teste, 199, 98 vão trazer quase que a mesma coisa, porque fica no explícito do texto. Mas quando você está no cinema, fazendo uma série, criando algum tipo de personagem, essas pequenas respostazinhas que às vezes a gente deixa passar, é o que às vezes vai falar, caralho, esse cara é desempregado. Puta que pariu. Ele não tem dinheiro para comprar uma pasta de dente. A escova dele estragou e ele tem que pedir dinheiro para ela, 5 reais, para comprar uma escova de dente. Olha o quanto isso é destruidor para ele. Entende? São informações que a gente vai respondendo. Aí ele segue aqui, ó. Viajar agora não dá. Você está querendo improvisar uma solução. Você sabe muito bem que já estamos separados. Você sabe muito bem. É algo que ele já falou para ela uma caralhada de vezes. Como é que ela já sabe? Por que ela já sabe? Vocês já conversaram isso quantas vezes? Aonde? Foi uma vez? Foi 2? Foi 3? Foi 10? Você não aguenta mais? Porra, lá vem ela louca de novo, querendo viajar. Entende? Essas coisas que a gente tem que começar a responder. Porque depois que eu respondo isso que não está claro, aí eu falo, pô, então meu objetivo é esse. O personagem vai ser isso. O conflito maior é esse. Aí vocês conseguem começar a trazer coisas diferentes do que está óbvio ali no texto. Tá? Faz sentido isso para vocês? Ficou um pouco claro, ou não claro 100% ao ponto de, nossa, agora eu vou arrebentar, mas que mostre para vocês caminhos diferentes que eu quero que vocês sigam no processo de estudo. Receber um texto, tem que caminhar para responder essas perguntas, mesmo que elas não estejam óbvias, pira nessas respostas, destrinche o texto, olhe por trás das palavras, porque vão surgir coisas mais potentes. Tá? Fala um pouco aí, Pablo, para a gente finalizar aqui. Quero ouvir o Carlos também. E só lembrando, você que está aí vendo gravado, que é um processo nosso aqui de trabalho de mesa mesmo. A ideia com essa aula era que cada um trouxesse aqui um ponto de vista sobre o processo de tudo e a gente debatesse. Então, não tem certo e errado. Tem apenas informações que a gente está trocando para que o nosso processo seja cada vez mais rico e a gente amplie o nosso olhar fora daquilo que a gente está acostumado aí. Fala, Pablo. Uma pergunta, assim, quando estiver fazendo o estudo do texto, nesse momento de fazer o preenchimento do texto, né, responder essas perguntas, tipo assim, eu não sei nem como perguntar, como, assim, ter o cuidado, assim, de não colocar respostas que não tem nada a ver. Por exemplo, naquele último texto que eu fiz da Bolsa Marrom, tipo, no meu entendimento fazia muito sentido na minha cabeça que o cara lá tinha roubado, ficou com a... Não roubou de lá ter pegado, mas, tipo assim, queria ficar com a bolsa para ele e não queria entregar pro verdadeiro dono, né, para mim. Então, aí você precisa entender o seguinte... tipo assim, só que você falou que não tá nada a ver, tipo assim, como ter esse cuidado para não... Mas é a mesma coisa que eu falei para o Emerson agora. No texto não está dizendo que ele quer tentar a relação, que ele está dando uma chance e procurando uma saída. Então, vamos lá. Vou pegar esse seu exemplo. O texto da Bolsa Marrom é o cara chegando no metrô e falando, eu perdi a minha Bolsa Marrom ontem no metrô da Uruguaiana. De onde que você tirou que ele foi roubado? Aí você está interpretando que o cara que ele está falando achou a bolsa, não quer entregar para ele, porque quis ficar com a bolsa, então ele está inventando desculpa. Isso é uma viagem. Se o seu personagem está em cena falando, oi, tudo bom? Eu perdi uma bolsa ontem no metrô Paraíso, e vocês acharam? Tá aí nos achados e perdidos?
Aí o seu objetivo é por que você quer recuperar a bolsa, porque talvez na bolsa está o anel de noivado que você comprou para sua namorada, talvez a bolsa sua avó te deu antes de morrer, é uma relíquia familiar. Quando você cria uma história que não existe dentro da história, você vai errar. Por isso que eu te corrigi, porque quando você me trouxe a cena, eu falei, peraí, mas tu está inventando uma parada de uma cena que não faz sentido. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu falei para o Emerson agora. O texto é o cara falando, não quero mais, não adianta viajar, eu mudei, você não vai aceitar minha mudança. Então, de onde que ele tirou no texto que este cara falou para ela que dá para a gente tentar ficar juntos, a gente resolver isso e aquilo? É interpretação de texto errado. Então, não, é esse lugar que você tem que tomar cuidado. Eu tirei esse entendimento porque, tipo assim, durante o texto dá para ver claramente que a outra pessoa está se fazendo de besta. Mas porque, como é que você está determinando? Entendeu? Ele fala assim, uma bolsa marrom, aí o cara... Peraí, preta. Calma. Eu já entendi, calma, que você está continuando no seu raciocínio errado. Você perdeu a bolsa... Eu cheguei nessa conclusão, entendeu? Vou mostrar. Você perdeu a bolsa no Paraíso. Aí você foi lá no Paraíso e falaram assim, ó, a bolsa está lá no Achados e Perdido. Aí você foi lá no Achados e Perdido. Esse cara não estava no ambiente, é um outro lugar. Esse cara que aí está se fazendo de besta, ele é besta, e tanto que você pede a bolsa, ele te oferece um guarda-chuva. Talvez esse cara estava te vendo triste e falou, pô, você não quer que você saia de uma banana, toma aqui um guarda-chuva. Eu estou tentando te explicar que aí você pode pensar que esse cara é besta, ele está te fazendo de otário, tudo pode. O que você não pode é falar que você foi roubado se a cena, o personagem fala que perdeu. Então, você tem que descobrir por que você quer recuperar a bolsa que você perdeu. Quando você coloca que o outro te roubou, tá errado, porque se esse cara tá te roubando, não tem por que você falar que perdeu a bolsa. Você está querendo dar para um outro cara que apareceu na cena um lugar de ladrão, porque ele está sendo besta. Aí você pode falar, pô, fui achar minha bolsa que eu perdi, tinha um cara pateta que não sabia mexer no sistema. Quantas vezes você vai no banco, você vai no mercado e a pessoa está sendo treinada ali no caixa, você tem que falar e a pessoa não sabe, pergunta, quanto que é o preço disso daqui? Porque ela não sabe. Às vezes ele começou no trabalho agora e não sabe onde acha, o sistema caiu. Essas situações da cena, você tem que se relacionar com as situações da cena dentro do seu objetivo, que é recuperar a bolsa que você perdeu. Aí o seu objetivo fará com que a cada momento que esse cara está sendo lesado, vai te gerar alguma angústia, porque você está perdendo o seu objetivo, e você vai se posicionar. Mas o que eu te corrigi é exatamente isso. Não tem na cena lugar para você criar que ele foi assaltado. Se você pensou isso, é porque o seu olhar para o texto já foi errado desde o início. Porque claramente no texto ele fala, eu não quero mais mudar, viajar para outra cidade, nossa relação acabou. O Emerson confundiu, eles não estão tentando, ele já está terminado. Você também. Ele começa não, Só para deixar claro, assim, eu não defini que o personagem foi assaltado. No meu entendimento... Ele estava roubando a bolsa. O cara achou a bolsa... O funcionário do Achados e Perdidos achou a bolsa e quis ficar para ele, não quis devolver. Só isso. Então, exatamente. Se ele não quis devolver, ele está roubando a bolsa. Não tem como. Se a bolsa é sua, eu achei, eu quero te dar, eu estou roubando. Não, sim, mas um assalto é diferente, né? Não, tudo bem, mas esse não tem esse assalto. Nem esse a cara dele está roubando. Por quê? Porque a cena começa falando, eu perdi uma bolsa no metrô Paraíso. Tá entendendo? Uhum. Esse é o lugar que os textos, às vezes, têm coisas muito explícitas que a gente pira. Por isso que eu estou falando, cuidado com a construção de coisas que não existem. O que eu estou tentando te mostrar, independente do assalto ou do cara ter roubado, você, na história, olhou para o outro personagem e falou, ele está com a minha bolsa e não quer me dar, só porque ele é sonso. Quando, na verdade, você começa dizendo que perdeu. Então, o seu objetivo tem que ser, por que eu quero recuperar essa bolsa? Aí o seu objetivo vai ser traçado sobre isso. Então, quando você mandou o texto dizendo, ele está roubando, ele escondeu a bolsa, eu falei, cara, está totalmente errado. A sua interpretação, seu entendimento de texto foi para um caminho errado e tem que corrigir isso. Por quê? Se você for para o teste, ninguém vai te falar isso. Você vai fazer uma cena culpando o cara, ao invés de fazer uma cena tentando achar a sua bolsa. E isso interfere muito no resultado final, entendeu? Sim. Eu tinha definido como primeiro objetivo nessa cena, né, especificamente da bolsa. Mas vamos voltar para essa, porque senão a gente está falando aqui da bolsa e vai ficar muito longa. Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos falar desse aqui para a gente não perder.
Fala, Carlos, que você levantou a mão também. Se o Pablo quiser falar mais dessa cena, pode falar, eu vou passar para o Breno também. Bem rapidinho. Então, cabe a gente, como ator, quando você pega qualquer texto que seja, eu acredito, né, que a gente tem que levar em consideração, sim, as experiências do personagem no qual você está ali interpretando, a memória que ele tem. Por exemplo, esse texto aqui, por exemplo, ele tem várias experiências para ele ter tomado essas atitudes que ele está tomando, que quer trabalhar, não vai ser mais a mesma pessoa, ou seja, ele tem experiências, ele viveu coisas, né? Ele tem memória de tudo isso. Então, eu acho que isso, para nós, atores, é sempre bom a gente ter, além de ter o texto, preocupar-se também com essa parte da história da vida dessa pessoa. Por que ele está respondendo dessa maneira para ela? Por que ele está falando esse assunto para ela? Então, ele tem coisas lá dentro, né? Sim. Eu acho que isso dá uma potência maior para quando a gente vai falar uma frase, às vezes uma frase pequena, que você pode, com essa carga de experiência e de vivências, ela pode se transformar numa frase poderosa. Como você citou aí do filme, né? Do cara e do sogro, né? O que a gente tem que uma entender... carga ali, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, você está me fazendo essa pergunta, igual o Pablo me fez a pergunta, igual o Emerson fez a pergunta, porque vocês têm uma dúvida. Vocês estão preenchidos pela dúvida de vocês que gera a pergunta. O personagem presente na cena fala algo porque foi preenchido por algo e resultou na cena presente, que é o que eu falo desse passado, dessas respostas que a gente tem que dar. Se você chega para mim como personagem e fala, não gosto de picolé, eu vou falar, por quê? Você tem que me contar algo plausível que fala, pô, na minha infância eu tive um canal e na hora que eu coloco gelo me dói, dá puta dor de cabeça, me gera enxaqueca, então eu não tomo gelado, não gosto de sorvete. Isso é uma construção do personagem. No texto só vai vir, não gosto de sorvete. Mas tem que ter um porquê que você não gosta de sorvete. Pro ator, pro processo de estudo. E muitas vezes a gente não faz isso, porque o ator, quando pega o texto, quer decorar, aí pensou, essa cena é de briga, de término, então eu vou terminar e vou falar que eu não quero mais ser essa pessoa, vai para um óbvio. E que às vezes a cena, com essas pequenas respostas, vai brotar um lugar de entendimento diferente, você vai falar, putz, essa versão aqui, eu acho que é mais interessante do que só falar que eu estou com dor de dente, que eu não gosto de sorvete. Então, assim, sempre essas respostas têm que serem feitas. Aí, galera, só para a gente finalizar aqui, você vai criar o seu objetivo de cena. E depois tem vários processos que a gente faz. Mas, por exemplo, meu objetivo é fazer você ver minha mudança. Eu me tornei outra pessoa. Aí a gente tem vários exercícios, por exemplo, da substituição. A gente vai colocar na sua vida. Qual o momento da sua vida que você queria que alguém visse a sua mudança e que não viu? Naquela época da escola. Então, tenta pegar aquele momento e usa como substituição. Aí tem outros processos que a gente não vai fazer aqui hoje, porque a ideia é trazer essa coisa do objetivo, do processo de leitura de texto. Mas aí você tem que entender que isso é um pilar para a gente começar a se aprofundar. Tudo isso é um processo. O que eu não posso é ter um texto e ficar no óbvio sem me questionar. Então, a primeira coisa é, eu tenho que ter esse entendimento do texto para eu construir meu objetivo e meus obstáculos. Mas para eu realmente ter meu objetivo, eu preciso responder cada coisa do texto, eu tenho que saber. Porque o personagem que vocês vão interpretar, aquilo ali é a vida deles. Se eu te perguntar de onde que veio essa blusa branca, você vai me responder, pô, eu ganhei, comprei, foi X preço, eu ganhei. Você sabe, porque é a sua vida. O personagem tem que ter a vida dele construída, mas cuidado, que é o que eu sempre friso para quem está vendo gravar. Não é construir genes do personagem respondendo qualquer galhofa. Que eu vejo um monte de gente vai responder, fazer a gênese, vai falar, eu quero separar por causa que quando meus pais... Não, o que na cena não está respondido, que vocês precisam responder como passado, que vai ser o momento anterior para chegar na cena presente. Então, essas coisas é destrinchando o processo mesmo, tá? Fala, Breno, você levantou a mão aí? Tá no mudo ainda. Espera aí que a gente não está te ouvindo. Aí, agora foi. Não, eu ia problematizar mais um pouco, mas eu acho que vai ficar longo. Aí eu Não, desisti. problematiza. Se ficar muito longo, a gente encerra, mas joga aí, eu gosto dessas coisas. Tá, não, é porque eu fiquei pensando, né, que às vezes o personagem fala, por exemplo, eu te amo, né?
mas não é necessariamente eu te amo que ele está falando, porque muitas vezes a fala não diz o que a coisa é, né? Às vezes ele está falando, sei lá, eu quero transar com você. E aí ficou tipo meio que fechada essa ideia de que os dois separaram, né? Porque tem a fala lá, nós já estamos separados. Mas teve um outro momento do texto que ele traz uma fala que ele fala assim, eu não lembro como que é a fala, mas é como se ele estivesse falando assim, até porque esse novo ser que eu sou, você não vai querer, porque eu não sou aquela pessoa que você quer antes. E aí me veio a pergunta, mas então se ela aceitar esse novo ser, eles voltam? Então, Não, porque a cena é ele determinando que ele não quer mais. Quantas vezes você está no término, brigando, você fala assim, tá, mas eu não como mais macarrão, e se eu quiser comer macarrão, você não vai comer. Ele não está falando, ó, se você aceitar, a gente volta. Ele está dizendo para ela, eu mudei, eu não sou mais essa pessoa, e a pessoa que eu transformei, você não vai querer mais. Entende? É uma forma na discussão. Então, essas coisas têm que estar muito claras. Nesse lugar que você está falando de eu falar eu te amo e não, personagens complexos, a gente tem que sempre se aprofundar, porque é justamente isso, né? Quantas vezes o cara fala uma coisa querendo outra. Aí é o processo de pesquisa que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que entender isso. Tudo tem um objetivo. Se eu falo eu te amo, mas eu não quero falar eu te amo, qual é o meu objetivo? Talvez eu precise. Quero falar eu te amo para você acreditar em mim e eu conquistar aquilo lá. Quero falar eu te amo para não ter que viver aquilo. Então, assim, nunca é texto pelo texto. Sempre tem um objetivo por trás daquilo. Então, a ideia é ler o texto, entendi o texto, qual é meu personagem? Ele está vivendo uma relação que ele está mentindo. Então, eu vou falar eu te amo porque o objetivo dele é enganar todo mundo. Ele vai falar eu te amo, mas na verdade ele vai falar, cara, como é chata da porra, não queria estar aqui. Mas ele vai falar, meu, eu te amo. O objetivo dele. No teste, eu tenho essa liberdade de criar o meu objetivo? Não, não é no teste, é no seu ator sempre. O que eu estou te falando é o seguinte, se você chegar num teste e o personagem fala assim, eu te amo, aí ele está terminando, vamos pegar essa cena, porque senão não tem texto aqui, fica muito no campo subjetivo, eu não gosto. Esse personagem chega para a mulher e fala assim, para abrir o texto, fica claro. Não adianta sair de São Paulo, nosso problema não é geográfico, e depois eu quero fazer alguma coisa, aqui é a minha cidade, aqui que eu quero ficar e trabalhar. Esse é o texto. O objetivo não é que você pode ou não pode, você tem que fazer. Por quê? Por que você fala isso? Porque é o meu objetivo mostrar para ela que eu não aceito mais. Vai falar, eu não vou sair daqui. Agora, se o seu objetivo é não quero sair daqui porque eu tenho medo de ir para outro lugar, é uma outra forma de dar o texto. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o ator não faz isso. Então você vai para o texto e vai falar, eu não quero sair daqui. Frágil, sem estar preenchido por algo. Quando você traz essas camadas, você vai chegar no teste e vai falar, eu não vou sair daqui dessa cidade. Aqui que é meu lugar. Eu mudei, eu não sou essa pessoa que aceita. Eu não sei o que vai fazer, mas vai estar preenchido. Esse preenchimento, o ator tem que construir. E para você construir isso, não é decorando, é respondendo essas questões, e depois que tem o entendimento, ter essas questões respondidas, qual é o meu objetivo ao falar isso? Entende? Eu porque, assim, parece que tem muitas possibilidades de objetivos, né? Milhões, se eu ficar aqui, cada um vai falar. Mas o problema é que, tendo 1000 oportunidades, 1000 possibilidades de objetivo, se a gente não tivesse tendo essa aula, vocês não trariam nenhum. Porque é o que os atores fazem, decora texto e vai para a cena, mas não sabe o que está dizendo no texto, entende? Aí o diretor chega lá no teste e pergunta, pô, mas qual é a situação passiva de cabeça baixa que você deixava se comandar? Está no texto. Você não sabe responder, porque você não se aprofundou. E quando você se aprofunda nisso e responde, vai te gerar algo, que é o que você não quer mais se submeter. Isso vai te dar um lugar de falar, eu não sou essa pessoa passiva mais, eu não vou me submeter a isso, porque o texto é, eu não vou me submeter a isso. Mas o ator falando por trás vai estar dizendo, eu não vou mais aceitar seu pai pagar as contas em casa, eu não vou aceitar mais você colocar a roupa que eu como, que eu tenho que usar. Este lugar por trás é do ator, e que a gente muitas vezes não faz, entendeu? Então, assim, não é que você tem que fazer isso para o teste, tem que fazer isso sempre, porque texto falado tem que estar preenchido verdadeiramente. Que é o que aconteceu aqui na cena. A gente está tentando trazer coisas para sempre estar preenchido, tá? Não sei se te confundiu mais ou se te ajudou, mas isso tem que estar sempre claro. Qual é o objetivo? Tem 200 opções, você vai ter que escolher uma.
E você vai ter que escolher com coerência dentro do texto que você está estudando. Não dá para não ter um entendimento claro do texto, que é o que eu falei para o Emerson, que eu falei para o Pablo. O texto, em momento nenhum, dá a entender que o cara foi roubado, ou que o cara da loja achou a bolsa e escondeu. Isso foi o Pablo que colocou. Porque na interpretação dele, os empecilhos lá que o cara estava sendo lesado, para ele parecia que o cara tinha escondido a bolsa. Está errado. Porque a cena, o cara começa a cena procurando algo que ele perdeu. Então não viaja na batatinha. Agora, se é um roteiro de um filme e a gente sabe que aquele personagem realmente achou a bolsa, aí é um outro processo. Mas a cena que vocês vão fazer é o cara perdeu uma bolsa. Então o meu processo é como que eu crio um personagem para achar uma bolsa. Por que ele quer achar essa bolsa? Por que ele voltou? Por quê? Eu faço crossfit. Eu esqueci minha bolsa, minha blusa, eu tenho uma blusa preta que eu esqueci num outro crossfit aqui do lado. Se eu for a pé, dá 4 minutos aqui de casa. Tem 1 ano. Nunca voltei lá para pegar. Porque estou cagando para a blusa. Esse cara voltou para buscar a bolsa que ele perdeu. Tem uma importância essa bolsa. Eu tenho que saber por que eu volto para buscar minha bolsa. Eu tenho que criar o entendimento de por que essa bolsa é importante. Não está no texto. O diretor não vai te perguntar, mas eu, ator, preciso construir. Entende? Isso que tem que estar claro para vocês e vocês têm que buscar. Tá? Quem mais quer perguntar, falar alguma coisa para a gente fechar? Porque a ideia era isso mesmo, trazer esses processos para a gente... Fala, Pablo. Assim, só, tipo, um comentário / pergunta. Então, assim, tipo... pelo que eu estou entendendo aqui, então, tipo assim, cada trecho, cada frase aqui, a gente tem que fazer uma pergunta, é isso, né? Cada texto que sai da sua boca, você tem que saber por que você está falando. Você tem que saber. Tá entendendo? Sim. Porque eu tô vendo aqui, eu fiquei assim, caramba, essas perguntas que eu fiz aqui, tipo, não é nem 10% do que deve ser feito. Ótimo! E isso, para mim, é o mais importante, você entender isso nessa aula, para no próximo processo seu, você falar, pô, peraí, se eu fizer só essas perguntas, não vai ser nem 10% do que eu respondi. É esse lugar. Então, se a gente for pegar o texto e reler ele, eu mudei e vou mudar mais. Por que ele fala que vai mudar mais? O que é esse mudar mais? Porque talvez ele está desempregado. Se ele conseguiu trabalho, ele vai ter poder aquisitivo, ele vai mudar mais, vai colocar as roupas que ele quer, vai para o restaurante que ele quer. Essas coisinhas, se a gente pegar, tem que estar claro para o ator. Só que muitas vezes, o que o ator faz? Fica falando o texto sozinho, lendo em voz alta, que eu brinco que são os atores Chico Xavier, né, que baixa a cabeça e parece estar psicografando com o texto aqui. Tem gente que tem um processo que é ridículo, que a pessoa tampar o texto de cima, ler, aí ver se decorou, aí, nossa senhora, quando meus alunos fazem isso, eu vou tomar soro na veia e Rivotril, de pânico que me gera. Então, assim... Não, pode falar. O que você tem que pensar é porque, pelo que eu entendi, ele é uma pessoa que está se organizando, né? Tipo assim... Pode ser. Organizando a vida, tipo... No meu entendimento, ele não está desempregado, mas ele conseguiu esse trabalho há pouco tempo e ele não vai abrir mão do trabalho dele para fazer uma viagem, que ele pode Não, o que eu estou falando assim, dentro do seu processo, se você me falar que esse cara é organizado, pode ser. O que eu estou te falando é que para você me falar que esse cara é organizado, você tem que se aprofundar. E esse que é o... Eu falei que ele está se organizando. Se organizando. Então, se você está me dizendo que o seu personagem é um cara que está se organizando, você tem que ter no seu processo quais as coisas no texto que te falam que ele está se organizando. Essa pesquisa que é o mais importante de vocês fazerem. Isso que é interessante. Vocês têm que trazer isso à tona, vocês têm que levar esse lugar de estudo para a cena, entendeu? Sim. Vamos começar. Então, deixa eu só encerrar aqui, parar a gravação, só para a gente finalizar e trazer. A ideia dessa aula hoje era mostrar exatamente isso para vocês. Tem coisas nos textos, que a gente não responde e que a gente tem que saber. Eu não posso virar para o ator no teste, o diretor, e perguntar: o que você quer fazer da sua vida? Que trabalho é esse que você quer? E o cara não souber. Tem que estar, mesmo que não funcione, mas tem que estar para a gente, no nosso processo de estudo, tá? Pablo, a última para a gente encerrar, fala. É uma pergunta rápida, a pergunta até um pouco besta, assim. Tipo assim... Se for muito besta, eu não vou nem responder. Não, quando eu recebo o roteiro, assim, no roteiro eu vou ter espaço para anotar as coisas e tal, assim.
Ô, Pablo, eu vou te responder como eu respondo. Irmão, se não tiver espaço no roteiro, tu vai comprar a porra do caderno. Porra, não fode, cara. Que pergunta. Tá de sacanagem. 2 horas de aula e tem que esse no perguntar se papel no fica roteiro mais não tiver fácil, né? espaço para escrever. Ah, Pablo. Aí tu desce e chora com o diretor e fala que não vai fazer o filme porque o roteiro não tá com espaço para escrever. Ah, me poupe, né? Porra, 9 da noite. A Globo não dá Um ano de curso. Ah, não. Carlos, me ajuda aí, cara. PDF. O quê? Ah, e tem uma A coisa. Globo Tá? não dá nem folha, é PDF. Você se vira no seu Ô, celular. Tem uma coisa, viu, Pablo, para te falar. Às vezes você vai receber o roteiro em PDF, no e-mail, você vai ter que imprimir. Aí, entendeu? Mas eu tenho certeza que se não tiver espaço no roteiro para escrever, se você tiver que escrever, você vai descobrir como. Eu tenho certeza. Tu vai pegar uma folha 4, tu vai tocar na campainha no vizinho, perguntar se tem uma caneta e um papel. Eu tenho certeza que você vai fazer alguma coisa. Não, só curiosidade mesmo. Mas onde compra esse caderno? Tô zoando. Ó, tenho certeza que se você não tiver um caderno na sua casa, vai ter uma papelaria na esquina. Se não tiver na esquina, tem no quarteirão da frente. Se não tiver no quarteirão da frente, vai num shopping e compra na leitura. Ó, Não, eu perguntei também, sabe por quê? Agora é sério. É porque eu tava lendo aquele livro da Ivana Chubbuck, né? Aí ela fala que tem que anotar no roteiro. Aí eu ficava me perguntando, caraca, vai ter espaço no roteiro para anotar isso tudo, né? Porque, tipo, são 12 ferramentas, né? Aí por isso que me veio esse questionamento aqui do nada. descobre sozinho, depois me conta. Bom, deixa eu parar a gravação. Um abraço para quem está vendo gravado. Fiquem com Deus. Deixa eu me despedir aqui da gravação. Professor, em Peraí. fevereiro